pessoal, meu nome é Denise e sou pastora de uma igreja evangélica. Como vocês viram aí, né, no título, eu vou falar um pouquinho, não especificamente da vida do João, mas falar para vocês que muitas pessoas passam por coisas muito terríveis na vida. E ontem eu estava relembrando com meu marido, né, já passamos muitas coisas na vida, mas existem três fatos que aconteceram na nossa vida que nos marcaram muito. E eu até anotei aqui para não esquecer. O primeiro fato que a gente não conseguiu esquecer, mas fomos curados por Jesus, foi há 22 anos atrás, em 1998, quando a minha filha mais velha, hoje tem 25, e ela tinha 3 anos na época, começou uma chuva, e começou a chuva de pedra, de granizo, e a casa que eu morava na época, ela não tinha forro. O único lugar da casa que tinha uma laje era o banheiro, porque ali em cima da laje do banheiro foi colocada a caixa d'água. E de repente a gente começou a se assustar, assim, eu comecei a me assustar com aquele barulho de chuva, né, muito forte, e começou a chover pedrinha, e de repente o barulho ficou horrível, ficou assim terrível. E quando eu olhei para cima, assim, que eu conseguia ver o telhado, eu comecei a ver as pedras de granizo, mais ou menos desse tamanho, atravessando o telhado e começando a cair assim dentro de casa. Aí a minha filha correu para mim, né? Ela tinha 3 anos, a Natália, e ela disse: mãe, tô com medo. E eu disse: vamos pro banheiro. E aí eu coloquei ela em cima do vaso, né? E fiquei ali abraçada com ela. E ela disse: mãe, tô com medo. Começou a chorar e eu disse para ela assim: filha, não te preocupa que Jesus está aqui com a gente. E há 22 anos atrás, gente, olha só, nós não tinha celular, não tinha telefone em casa. Era difícil a pessoa que tinha celular. Hoje é tudo diferente. Eu estava sozinha em casa com ela, meu marido não estava em casa. Tentei ligar lá pro lugar onde ele estava e ninguém conseguia passar a ligação. Eu sei que daí eu peguei a minha filhinha, né, depois que parou a chuva. Nossa, a casa ficou horrível. Eu olhava assim, eu conseguia ver o céu, sabe? Porque ficaram os buracos enormes. Perdemos todo o telhado, a casa ficou cheinha d'água, algumas coisas quebraram, né? E eu saí com a minha filha para tentar ir lá no meu pai e na minha mãe, que moravam nessa cidade ainda na época, e acabei indo numa casa para pedir ajuda, né? Que eles sabiam que eles tinham carro para me levar lá com a minha filha, com a Natália, lá na casa do meu pai e da minha mãe. Só que eles estavam desesperados, eles estavam chorando, apavorados, e eu que fui pedir ajuda, eu acabei dizendo para eles se acalmar e orei por eles ali na hora e eu vi que eles começaram a se acalmar, né? Então esse é o primeiro fato, assim, que ficou marcado na nossa vida, né? 22 anos atrás. O segundo fato que ficou marcado na nossa vida foi a morte dos gêmeos, foi há 18 anos atrás, né? Foi em 2002. E esse fato aí da morte dos gêmeos, porque eles morreram quando eu estava com 8 meses, e eles até tiveram enterro porque eles já tinham peso para sair do hospital, eu conto essa história completinha num vídeo que eu fiz que diz assim, ó: eu tinha um canal no YouTube e não sabia, parte 2. Então quem quiser saber com detalhes essa história aí da morte dos gêmeos que eu tive, tá nesse nome do vídeo, tá? Eu tinha um canal no YouTube e não sabia, parte 2. Eles tinham até nome, o nome deles eram 2 meninos, era Felipe e Rafael. Então, se você quiser saber dessa história, olha esse vídeo aí. E a terceira coisa, assim, o terceiro fato que ficou marcado, até agora há pouco eu perguntei pro meu marido, foi há 9 anos, onde o nosso carro foi roubado, né? E na época, assim, o que aconteceu nessa época? Eu lembro que a gente estava um pouco afastado, assim, da igreja. A gente nunca deixou de frequentar a igreja, a gente nunca deixou de servir a Deus, mas devido ao serviço do meu marido, e por a igreja ser um pouquinho mais longe da nossa casa, muitas vezes ele chegava atrasado e a gente acabava chegando atrasado no culto, e tinha dias que a gente ia chegar muito atrasado, a gente acabava não indo. Quando roubaram o carro, a gente ficou assim, né, chocado, porque a gente não esperava por isso. E a gente foi fazer uma oração, eu e meu marido, né, as 2 filhas, que eu não tinha, o Isaías ainda na época, que tá ali sentadinho, tá até rindo aqui pra mim, né, e daí a gente foi orar, e eu me lembro até hoje da oração que o meu marido falou: Senhor,
1000 vezes roubar o nosso carro do que nós perder a nossa salvação. Ele falou isso na oração e aquilo me emocionou, sabe? Porque o que ele entendeu? Ele entendeu que a gente, por causa da correria do dia a dia, a gente estava deixando Deus de lado, a gente estava esquecendo do que é a prioridade, porque está escrito, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então todas as demais coisas incluem a comida, o vestir, né, as contas que nós temos que pagar. Então aquilo dali me marcou pela oração que o meu marido fez, porque ele entendeu que nós estávamos ficando frios, que nós estávamos ficando afastados de Deus. O carro não foi encontrado, mas eu não sei, eu disse, desde aquela época eu determinei que a gente ia encontrar esse carro de novo. E cada vez que alguém me encontra, na época todo mundo me dizia assim, não, nunca mais, vão desmanchar, vão vender. Mas nós já estamos em 2020. Eu perguntei para o meu marido o ano que esse carro foi roubado, foi 2009, e eu ainda creio. Eu ainda creio que esse carro pode ser devolvido para nós. Às vezes teve épocas assim que eu ficava pensando, imagina a gente aqui de repente recebe um telefonema, né? Olha o carro de vocês que encontramos lá em tal lugar, um carro assim, né? Eu ainda creio nisso, que esse carro pode ser devolvido. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Está escrito em Lucas 1,37, né? Porque para Deus não é nada impossível. Então eu creio nisso. E então são esses 3 fatos. A nossa casa que foi toda destruída, a morte dos gêmeos, né? E o nosso carro que foi roubado. Por que eu quis falar nisso? Eu quis falar nisso porque existem muitas pessoas que ficam paralisadas, sabe? Quando acontece algumas coisas tristes na vida delas, elas não querem mais viver, elas perdem o gosto pela vida. O exemplo que eu dei do Jó, né? Que eu coloquei que... nem sei qual... que eu não sou o Jó, né? Mas já aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Sim, que eu me lembro, coisas que não foram no momento positivas. Mas assim como aconteceu com Jó, o que o Jó dizia assim, ó, antes eu te conhecia só de falar, agora os meus olhos te veem. É diferente você ouvir falar de Deus e de Jesus do que você ter experiência com Ele, sabe? E quando a gente passa por esses momentos, a gente se apega a Deus. A dor faz a gente desejar a presença de Deus, porque a gente entende que tem muitas coisas, sabe, que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra nenhum sentimento, né? Não compra paz, não compra amor. O dinheiro não compra vida, o dinheiro não compra salvação. Então, e o que Deus quer ensinar? Esse dia eu estava falando com uma irmã, né, da igreja, que o que Deus quer ensinar a gente é depender de Deus, é confiar em Deus. Por exemplo, se você sempre tem uma pessoa que te empresta dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu vou lá, peço pro pai, peço pra mãe, faço um empréstimo no banco. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar, que a nossa vida seja vivida na dependência de Deus. Então, assim, o que a Bíblia fala em relação ao dinheiro? É melhor ter para emprestar do que pedir emprestado, né? Então, e também diz que é melhor dar do que emprestar, porque às vezes você vai emprestar também e muita gente não vai te pagar. Mas esse não é o assunto principal. O assunto principal é que Deus permite provações na nossa vida para que a gente seja curado, sabe? Para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E se a gente não for curado, a gente vai ficar só ali no nosso mundinho, sabe? Sofrendo a nossa dor. Na Bíblia está escrito, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém todo ano remói o passado, porque lá no passado eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas aconteceu isso e aquilo, a pessoa ela não está curada, ela vai viver uma vida frustrada. Ela vai viver uma vida... Se a pessoa não é curada, ela não consegue ajudar os outros. Aqui eu estou aberta a Bíblia, aqui em Jó 42, da parte que Deus manda os amigos de Jó e ter com ele e oferecer sacrifício, sabe? Os amigos. Os caras infernizaram a vida do Jó, sabe? Parece ali que foi usado pelo demônio. Tu tá sofrendo porque tu pecou, porque tu fez isso, aquilo. E Deus quem não conhece a história do Jó procura ler, mas o que eu vejo ali? Que Jó
quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, Deus usou o próprio Jó, porque quando Jó teve um encontro verdadeiro e disse, agora os meus olhos te veem, ele estava capacitado para orar por pessoas, ele estava capacitado para abençoar pessoas, tanto que é que Deus falou para os amigos dele assim, olha, vocês só vão ser abençoados se Jó orar por vocês. Então, se vocês quiserem ser abençoados, vai lá e pede para o Jó orar por vocês. Em outras palavras, isso é o meu discernimento. Agora o Jó está curado. Vocês foram injustos o tempo todo com ele. Vocês achavam que tinha um encontro verdadeiro comigo, mas agora quem teve um encontro verdadeiro comigo foi o Jó. Então ele está capacitado para orar por pessoas. Agora ele tem autoridade, porque ele vai ministrar na vida de vocês uma cura que agora ele recebeu. Ele tem essa autoridade, porque ele passou por problemas difíceis, porque ele passou por coisas terríveis e ele foi curado. E hoje ele pode abençoar. Hoje eu fiquei sabendo uma história de uma mulher que ela é idosa. Olha como a história dela é triste. 4 filhos dela, homens, adultos, morreram. Não tudo no mesmo dia, mas eles já eram adultos, né? Não eram casados ainda, mas assim, ó, a mulher que teve 4 filhos, quem sabe ela não esperava assim, poxa, meus filhos vão casar, eu vou encher essa minha casa de neto, porque é uma mulher que tem muito dinheiro, tem uma casa enorme. E quem sabe a esperança dela assim, ó, poxa, a minha velhice eu vou ser rodeada por familiares, por netos, por filhos. E hoje, infelizmente, essa mulher, ela mora sozinha e é cuidada por empregados. Os empregados administram a casa, administram o dinheiro. E quando eu fiquei sabendo dessa história, eu decidi orar por ela, sabe, assim, e pedir para Deus, para que Deus mudasse a história dela, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, minha vida tá difícil, tá ruim, mas olha o caso dessa mulher, queridos, e quantas pessoas que de repente estão ouvindo esse vídeo e estão sozinhas, e estão lembrando do passado, porque quando eu tinha o fulano vivo, o ciclano vivo, porque quando eu tinha mais dinheiro. Em nome de Jesus, abandona esse tipo de pensamento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu quero com esse vídeo? Eu coloquei o nome desse vídeo assim, ó. Título desse vídeo, eu não sou Jó, mas olha o que já aconteceu comigo. Também passei por algumas coisas difíceis, talvez alguém queira chamar de tragédia, mas o que aconteceu comigo foi uma cura interior. Porque eu não fiquei parada no passado, nem eu, nem meu marido, seguimos em frente e hoje, por causa da cura que Jesus operou na minha vida, no meu marido, nós podemos ajudar outras pessoas, nós podemos orar com outras pessoas. E eu sempre gosto de dizer que na Bíblia está escrito, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, Ele vai te curar também. Se Ele mudou o meu cativeiro, a minha história, vai mudar o teu também, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Você pode ter passado pelas mesmas coisas que Jó, mas assim como Jó foi curado por Jesus e orou pelos amigos dele para eles serem curados, você também vai ser tão completo, tão curado, tão cheio da presença de Deus, que você vai se levantar e vai ajudar outras pessoas e vai abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Estende a mão para cá e vamos orar juntos. Senhor amado, neste momento eu oro com aquele que está com a mão estendida junto comigo. E te peço, Senhor, que muitos desses que passaram, que estão assistindo esse vídeo, que passaram por momentos tristes, momentos que ainda doem no coração deles, que Tu venha curá-los, ó Pai, neste momento. Pai querido, eu sei que muitas pessoas, de repente, não queriam nem tocar nesse assunto das tristezas que aconteceram no passado, mas que neste momento estão relembrando. Espírito Santo de Deus, eu te peço, entra com Teu fogo, com Teu poder, toca a cabeça de cada pessoa até a planta dos pés. Cura, liberta, eu repreendo todo o mal, eu repreendo os espíritos enganadores que estão prendendo pessoas no passado e determino tudo que aconteceu no passado já está enterrado hoje pelo sangue poderoso de Jesus.
começa uma vida nova, começa uma vida abençoada. As coisas velhas já passaram, está escrito, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em nome de Jesus. Que todos que estão assistindo esse vídeo e orando comigo, ó Pai, que tenham um recomeço de vida, que sejam curados por Ti e que possam, Pai amado, ser curados de tal maneira que consigam abençoar outras pessoas, que consigam ajudar outras pessoas em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Muito obrigado por cada um que está assistindo esse vídeo, muito obrigado por cada um que está acreditando nesta oração, porque eu creio, Senhor amado, que estes vídeos, Senhor, que eu tenho gravado, que eu nunca quis gravar vídeos para o YouTube, mas Tu, Senhor, que abriu este canal para mim, Senhor amado, Tu que abriu esse canal, usou meu filho, Senhor, em 2017 para abrir esse canal e eu nem me lembrava, foi porque Tu queria alcançar pessoas. Este canal é Teu, Senhor, e que a Tua paz e que a Tua bênção entrem dentro de cada casa, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vocês viram que eu falei que eu nem queria ter esse canal, né? Assim, porque eu nunca quis. Se tem gente aí que me conhece, que assiste o vídeo, sabe que eu nunca quis gravar vídeos que diziam, pastora, grava vídeo agora online, faz culto online. E eu disse, não, eu não sinto isso no meu coração. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da história, porque é verdade, em nome de Jesus, não tô aqui me fazendo, eu não queria ter canal no YouTube. Não, eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo. Tá? Tô te falando a verdade. Eu peço para você assistir alguns vídeos que eu tenho aí gravado, porque esses vídeos que eu gravei, o Espírito Santo me disse, tu vai contar experiências da tua vida para abençoar outras pessoas. E eu desejo de todo o meu coração que cada um que assista esse vídeo seja abençoado em nome de Jesus, tenha a vida transformada em nome de Jesus. Um beijo para vocês e tchau.